seguinte ao fim do Financiarte. Seu projeto vem aqui para resgatar um pouco da cultura de Caxias do Sul no dia após o governo decretar o fim do Financiarte. Nenhum projeto foi aprovado no Financiarte de Caxias do Sul até ontem. Aí o senhor vem aqui hoje e traz essa situação. Eu espero que Caxias comece a recuperar esse investimento na cultura logo aí na frente, porque a gente viveu o dia, talvez dia mais triste da cultura na cidade, foi o dia de ontem, com um projeto que era consolidado, que fomentou a cultura na cidade, que muitas pessoas e muitos artistas de Caxias ganharam projeção nacional em virtude do Financiarte, conseguiram colocar sua obra à disposição da cidade. E ontem o governo tem essa atitude absurda de encerrar o Financiarte. Então, quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Nós precisamos manter, ao menos através da Câmara, viva a memória da cultura de Caxias do Sul. Com certeza, serei apoiador do seu projeto. Vereador Gustavo Toigo, PDT. Muito obrigado, vereador Felipe. Finalizo, presidente, rapidamente, lamentando profundamente esse desestímulo da atual administração com a cultura do nosso município. Com certeza, esgotado o tempo regimental, a nossa cidade, em que 2008 ganhou o título de Capital Brasileira da Cultura, vem percebendo um retrocesso no apoio dessas demandas e políticas tão essenciais para a preservação da cultura e da memória do nosso município. Então, nobres pares, nós vamos deixar uma cópia da exposição de motivos do projeto aos nobres pares. Eu gostaria, presidente, que todos, sem distinção de ninguém, que todos fossem signatários dessa matéria. Os 23 vereadores, porque a cultura está aqui representada. Os 23 vereadores representam a totalidade da população caxiense e chegou o momento de nós enaltecermos isso. Então, nós vamos ter uma comissão que vai eleger a cada 2 anos isso. E nós estamos colocando a data de 25 de março, uma possibilidade. Não está fechada ainda, que foi a data de nascimento de Dilva Conte. A cada 2 anos para nós entregarmos essa honraria. Gostaria de colocar na tela o modelo proposto que nós estamos colocando e vai ser colocado. Como anexo também. Então, a efígie da Dilva Conte sobre uma medalha apoiada, vereador Edson, em um livro que representa a educação e a cultura do povo também. Então, presidente, eu agradeço aos nobres pares. Eu tinha necessidade de trazer o resgate da Dilva, porque ela foi uma mulher exemplar na nossa cidade. Lutou contra o câncer, mas deixou marcas indeléveis de valorização de uma cultura, perenizando todo um patrimônio histórico na nossa cidade de Caxias do Sul. Então, convido a todos os pares para que façam uma leitura breve e até amanhã nos sinalize se gostariam de ingressar conosco na apresentação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Presidente Flávio Cassina, PTB. Próximo inscrito, vereador Arlindo Bandeira. Vereador Arlindo Bandeira, do PP. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário. Bem-vindos sempre. Todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Eu, de antemão, também quero pedir desculpas ao meu colega vereador Renato Nunes. Pedi o meu grande expediente porque é um assunto que a gente vem sendo cobrado de longa data. Vereador Fiuza, lá de Santa Luz do Piauí, longa data, não, mas de uns 15 dias atrás, sobre a nossa UBS de Santa Luz do Piauí. Então, eu não poderia deixar de falar hoje. Inclusive, já falei e conversei com o vereador Renato Nunes. Pedi desculpa que combinei com a população de Santa Lúcia que eu iria me manifestar hoje. Então, daqui a pouco a gente vai faltar com a palavra com moradores, começando pelo distrito, que é a questão da UBS. Que nem eu falei, a nossa UBS de Santa Luz do Piauí, ela precisa ser não ampliada. Nós precisamos de uma UBS nova em Santa Luz do Piauí. Desde 2009, que eu entrei aqui, várias manifestações, várias reuniões já fizemos, desde a época do Sartori, prefeito Alceu, para a construção de uma UBS. Podemos usar como modelo a UBS de Fazenda Souza. Ela podemos dizer, modelo. Nós podemos usar também como modelo. Por que eu digo isso? Muito tem que se fazer quando se fala no prédio da nossa UBS. É um espaço, sim, grande, mas muito tem que ser feito. Nosso distrito deixa bem claro, ele está crescendo vertiginosamente, como toda a nossa cidade de Caxias do Sul. E nós temos muito a fazer, começando, então, pela cadeira do dentista. Aquela de Fazenda Souza, uma peça foi trocada, mas demorou. Eu vejo assim que essa licitação, muitas vezes, por ser muito burocráticas, acho que tem que se reverter essa situação. Tem que ter um processo mais rápido. Uma cadeira, se fala em cadeira de substituir essa cadeira. É simples e fácil, tem que ter uma cadeira para substituir a cadeira que não está funcionando. Começando por aquela de Santa Luz do Piauí, parece que é um segundo. Os usuários que precisam do dentista, da tecnologia, como a gente diz, esse trabalho, é 5, 6 meses que essa cadeira está com problema. Falta aquele.
o esguicho da água que está com problema. Eu estive lá hoje de manhã, falta a questão do ar compressor, uma série. A pia não está adequada, deveria ser. Enfim, tem que dar uma manutenção, digamos, naquele gabinete, naquela sala do nosso dentista, de Santa Luz do Piauí. Então, vamos fazer uma indicação com a máxima urgência. Essa cadeira volte a funcionar para que nossa população de Santa Luz do Piauí, porque está crescendo, assim como outros distritos, que nós precisamos de UBS ampliadas e reformadas. Que a gente tem indicação, protocolo nesse sentido, que a gente vai ficar acompanhando de perto. Como já falamos, a própria descentralização do nosso SAMU, em Fazenda Souza, também que a gente vai acompanhar de perto, para que tenhamos esse nosso SAMU mais próximos. Essa nossa atenção, esse trabalho de urgência, de emergência mais próximo a nós. Bom, voltando ao UBS Santa Lúcia, além disso nós temos uma dificuldade também de agendamentos. Ontem pela manhã eu acompanhei, eu já tinha reclamado de muitos dias, era para ter falado aqui, a gente vai segurando, muitas vezes tem que esperar, tem que se certificar. Vereador Fiuza, colegas vereadores, se é verídico as coisas. Muitas vezes tu escuta, mas tem que avaliar. Então, ontem de manhã, além de outras reclamações que recebi, eu fiquei junto, acompanhando. Vereador Meneguzzi, uma pessoa que precisava agendar via telefone. E aí o celular muitas vezes tocava e não atendia. Muitas vezes o telefone fora de área de cobertura. Dava assim, nesse momento não podemos atender. E assim a manhã toda. Isso aí não pode acontecer. Se é que tem problema de telefone, se é que tem problema de tal coisa, tem que ser arrumado. Segundo, que me certifiquei com os funcionários que trabalham na UBS Santa Luz do Piauí. É a demanda e que nos telefones ficam congestionados. Mas se falta, se é pouco um, coloca dois. É isso aí, tem que resolver o problema. Não pode acontecer isso. E outra questão que a gente já ouviu reclamação, que até às 8 horas e depois não marcam mais. As consultas têm que ser marcadas o dia todo, segundo foi informado também, é crescimento do agendamento. Colegas vereadores, está crescendo muito a demanda. E volto a dizer, então nós precisamos mais. Seja médico, seja dentista, ginecologista, enfim, o que precisar ter, nós precisamos aumentar. Se é isso que está faltando em Santa Luz do Piauí, nós vamos ter que trabalhar firme e forte. Então a gente vai também se mobilizar nesse sentido. Ver se tem um terreno em Santa Lúcia, levar e mostrar ao Executivo. Ou, temos esse terreno aqui. Vamos partir para a construção dessa UBS, não para hoje, mas para daqui a pouco, que seja anunciado para o ano que vem. Vamos fazer um UBS e pronto, nesse ponto. Então, é isso que nós precisamos, porque, volto a dizer, se é isso que recebi da informação, que tem muita demanda, então vamos ter que, quando se fala em muita demanda, vamos ter que trabalhar em mais médicos, em mais dentistas, para que isso seja resolvido o quanto antes. Que essa cadeira do dentista seja resolvida também para que o nosso distrito não fique. A população não fique desamparada sobre isso. Vereador Alberto Meneguzzi, PSB, uma parte vereador. Vereador Arlindo Bandeira, PP, seu a parte vereador. Vereador Alberto Meneguzzi, PSB. Vereador Bandeira, parabéns pela sua manifestação. É muita burocracia mesmo, eu chamo isso de burocracia. Muita demora para algumas questões. Mas faltam médicos, o senhor fala sobre a falta de médicos, faltam médicos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretária Municipal da Saúde, 7 médicos de estratégia da saúde da família nas UBSs do Campos da Serra, Centenário, Desvio Risso, Esplanada, Galópolis, Santa Fé e Vila Lobos. E ainda faltam 6 médicos clínicos no Desvio Risso, Diamantino, Pioneiro, Planalto, Rio Branco, 5 médicos pediátricos nas UBSs, Parque Oásis, Diamantino, Planalto, Rio Branco, Galópolis, Vila Lobos e 3 médicos ginecologistas nas UBS do Parque Oásis, Vila IP e Planalto, Rio Branco. Quer dizer, ao todo, pelo pedido de informações que fiz, pela resposta que me veio da Secretaria Municipal da Saúde, faltam 21 médicos. Em algumas UBS faltam médicos de todas as especialidades. Só para contribuir com vossa senhoria, obrigado. Vereador Arlindo Bandeira, PP. Obrigado, vereador Meneguzzi. E também é bom aqui falar, colegas vereadores, ressaltar que a gente sempre entra em contato com o secretário Júlio Freitas. Mas por últimos dias, nos últimos tempos, a gente não tem conseguido muita evolução por parte do secretário também. Segundo a minha assessoria, tentativas foram feitas por ligações, por e-mail, mensagens e mais 4 ofícios. Mais 4 ofícios também foram mandados solicitando reunião com o secretário para que possamos falar de nossas demandas.
Nós precisamos assim, não só uma em Santa Luzia do Piauí, mas nossa cidade como um todo, mas infelizmente a gente não recebeu. Então um apoio, um retorno nosso secretário. É bom registrar isso porque o povo nos cobra e nós temos que ser sinceros. Esgotado o tempo regimental. Para concluir, senhor presidente, nós temos que ser sinceros, porque muitas vezes tu diz, o secretário não nos atendeu. Eles não acreditam, eles não querem saber, ou daqui a pouco dizem, nem foram atrás. Nós fomos sim e não fomos atendidos nessas reuniões que precisávamos colocar para a nossa população. Então, infelizmente, mas esperamos que em breve se apresentem essas reuniões. Se apresente esse trabalho e vamos partir para a construção de uma UBS. E assim, não só por mais médicos, mais dentistas, o que precisar para nosso distrito. Obrigado, senhor presidente, e assim outros distritos também. Presidente Flávio Cassina, PTB, uma declaração de líder solicitada pela bancada do PR. Vereador Renato Nunes, PR. Muito bom dia a todos e todas. Senhor presidente, senhores vereadores. Meus cumprimentos a todos que estão aqui no plenário. As pessoas que nos assistem através da TV Câmara Canal 16 ou pela internet. Fiz questão, nobres pares, de fazer uma fala inicial aqui. Hoje temos vários assuntos importantes para tratar aqui nesta casa e votações importantes também. Eu quero começar fazendo uma fala dizendo o seguinte, um esclarecimento a respeito desse pedido do vereador Tomé contra a sua pessoa, que entrou aqui nesta casa. Quero dizer que esse vereador, e falo olhando nos seus olhos, não tinha conhecimento disso. No momento oportuno votarei contrário. Por quê? Porque o Jornal Pioneiro fez uma associação deste vereador com a pessoa do senhor Alaor, da vez passada. Vereador Eloy Fris, PSB, declaração de líder, senhor presidente. Vereador Renato Nunes, PR. Da vez passada em que ele esteve aqui, ele me pediu, como presidente de bairro, para que eu articulasse aqui com os nobres pares, para conseguir uma tribuna livre, para ele vir falar aqui, senhor presidente. Eu perguntei para ele qual é o assunto. Eu quero falar com o presidente de bairro, quero falar lá do meu bairro. Tem várias situações que eu quero falar lá do meu bairro. Vim pedir a assinatura dos nobres pares, só que aqui na tribuna ele trocou o assunto e começou a sentar o pau nos vereadores. E os vereadores olhavam para mim como se eu tivesse conhecimento daquilo. Depois eu falei com ele e disse, olha tia, tu me colocou. Com licença, posso usar meu direito aqui de fala? Falei com ele, você me falou uma coisa, você me fez passar ridículo. Você me deu a palavra. Falou que ia falar uma coisa, você chegou lá, falou outra e mudou tudo. Então eu quero dizer, vereador Tomé, como estudante de direito, futuramente quero ser um advogado, quero advogar. Toda pessoa pode ser acusada de alguma coisa, só tem que provar. E todos são inocentes até que se prove o contrário. Então sou contrário no momento que vira a votação. Quero dizer para o senhor que não tenho nada a ver com isso, não sabia, não tinha conhecimento. E entendo que essa discussão, ela está sendo feita por um outro fórum. Só para esclarecer esse fato aqui, porque o Jornal Pioneiro gosta de colocar também um pouquinho de lenha na fogueira. Hoje, no jornal de hoje, estava lá como se eu tivesse grande articulador, aquele dia que o Alaor usou essa tribuna dando a entender que... Meu presidente, eu gostaria que o senhor me garantisse a palavra. Presidente Flávio Cassina, PTB. Pessoal, peço a compreensão. Vamos conservar um pouquinho o silêncio, para que possamos ouvir o vereador na tribuna. Vereador Renato Nunes, PR. Muito obrigado, senhor presidente. E aí, no dia a dia, o Jornal Pioneiro vem colocando como se... isso aí, em outras palavras, o vereador Renato aquele dia articulou, então, dando a entender que eu estou por trás disso. Bem pelo contrário. Deixo isso bem claro, vereador Tomé, para o senhor e para os demais vereadores aqui. Na minha opinião, nos dias atuais, aqui em Caxias do Sul, existe uma banalização do instrumento chamado impeachment. Eu não fui eleito para caçar mandado de vereador e também não fui eleito para pedir impeachment do prefeito. Na última legislatura, eu fui oposição do governo ao seu Barbosa Velho, que, na minha opinião, eu repito mais uma vez, para mim foi o pior prefeito que nós já tivemos em Caxias do Sul. Mas não foi por isso que eu comecei a entrar com pedido de impeachment, quase que. Como está acontecendo aqui, já estamos no 7º pedido de impeachment. Nem passou pela minha cabeça pedir impeachment do prefeito Alceu Barbosa. Bem pelo contrário, eu pensei na hora certa, cada vez que eu for interrompido, vou ter que parar. Senhor presidente, senão eu vou ficar gritando aqui na tribuna. Manifestação da plateia. Se elege vereador, concorre a vereador. E se
Se elege e vem falar daí. É fácil querer usar a tribuna. É só se eleger vereador e falar. Manifestação da plateia. Posso voltar, senhor presidente? Então, em momento algum, passou na minha cabeça para pedir impeachment do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho. Esperei o momento oportuno, vieram as eleições, apoiei um candidato que foi candidato vitorioso. Porque é nas eleições que acontece um momento democrático em que as pessoas votam, elegem ou não, reelegem aquele governo. Manifestação da plateia. Parei de novo, senhor presidente. Parei de novo, senhor presidente. Manifestação da plateia. Presidente Flávio Cassina, PTB. Por favor, não vamos baixar o nível. Está indo tão bem, por favor, pessoal. Manifestação da plateia. Por favor, pessoal. A sessão vai muito longe ainda. E se nós começarmos agora, nós vamos sair daqui à meia-noite e não vamos chegar a lugar nenhum. Senhores e senhoras, peço permissão para tocar nos nossos trabalhos. Por favor, um pouquinho de compreensão. Segue o vereador Renato. Reabertos os trabalhos. Vereador Renato Nunes, PR. Então, seguindo aqui no momento da minha fala, tem 4 minutos aqui. Eu já concluo. Acredite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que a eleição é um momento democrático, é um momento oportuno para se avaliar um governo, para reeleger ou não reeleger uma gestão ou um determinado governo. Isso vai acontecer no ano que vem. Como disse aqui uma senhora, aqui muito bem, ano que vem. Exatamente, ano que vem. Ano que vem tem eleições, não agora. Então, assim, eu antecipo meu voto, tanto na questão que foi levantada pelo vereador Tomé, quanto na questão do prefeito. Votarei contrário no momento oportuno. E por que votarei contrário? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque analisei com cautela, com calma, e não encontrei o mínimo de indícios de crime político-administrativo. Não existe essa questão, não existe. Como outros 6 também não existiram, por isso foram arquivados. Então, eu votarei contrário no momento oportuno. Segundo lugar, exatamente por vir de uma pessoa que já está na 3ª tentativa de derrubar o prefeito, exatamente. Simplesmente foi mágoa e birra política que ele tem contra o prefeito Daniel Guerra, que é o Dr. Fabres. Que toda a Caxias conhece, toda a Caxias do Sul conhece quem é o senhor Ricardo Fabres de Abreu, o ex-vice, que na verdade nunca foi vice, porque desde o início ele começou de briga, renunciou, desrenunciou, fez isso, fez aquilo, voltou atrás. Já nesse curto espaço de tempo, passou em meia dúzia de partidos políticos. É uma pessoa que não goza. Eu falo no que diz respeito à vida política. Num lado pessoal ou familiar, mais politicamente falando, esse cidadão não goza, no mínimo, de um pouco de credibilidade. Não goza de credibilidade. Caxias do Sul conhece que esse é o cidadão Ricardo Fabres de Abreu. Pessoa que mais o prefeito Daniel Guerra confiou. Convidou ele para ser vice. E ele foi. Só o prefeito Daniel Guerra ser eleito, antes mesmo de tomar posse, ele já estava brigando, ele já estava discutindo, entrando em contendas, em brigas com o prefeito Daniel Guerra. Então, nobres pares, eu peço que tenhamos aqui, no dia de hoje, um bom debate, que sejamos justos, que tenhamos bom senso e que não venhamos agir politicamente falando, querendo inventar a roda que não existe. Querem ganhar as eleições, querem eleger um candidato, vão trabalhando que ano que vem, em outubro. Não agora, não agora. Não existe 3º turno em Caxias do Sul. Eu sei qual é a preocupação dos senhores. A preocupação dos senhores é que vocês não têm nem pré-candidato. Esgotado o tempo regimental. Palmas. Muito obrigado pelas palmas, muito obrigado. Presidente Flávio Cassina, PTB. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PSB, vereador Ed Eloy Frisso. Vereador Eloy Frisso, PSB. Bom dia a todos e a todas. Minha saudação aos que nos acompanham no plenário dessa manhã. Os que nos acompanham pela TV Câmara, Canal 16 ou pelas mídias. Presidente Cassina, senhoras e senhores vereadores. Eu, democraticamente, vereador Renato, gostaria de discordar de vossa Excelência, no início de sua fala, o uso do instrumento democrático do impedimento é um direito, do impeachment. Como Vossa Senhoria refere de cidadania, ele é um direito de todo qualquer cidadão ingressar com um pedido no Parlamento para que seja apreciado seu pedido, seja estapafúrdio, seja mal feito, seja o que for. Vereador Rafael Bueno, PDT. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Vereador Eloy Frisso, PSB. Mas ele é essencialmente. Vereador Renato Nunes, PR, pela ordem, senhor presidente. Presidente Flávio Cassina, PTB. Só um instantinho. Vereador Renato Nunes, PR. Tem cidadão aqui, senhor presidente, no plenário, chamando o vereador de ladrão. Eu quero que somente ele repita isso na frente da câmera, porque daí vou provar lá adiante no juiz. Manifestação da plateia. Vereador Eloy Frisso, pessoal, vamos lá. Presidente Flávio Cassina, PTB, por favor, está passando do limite, pessoal. Vamos ter um pouquinho de equilíbrio. Manifestação da plateia. Pessoal, vamos manter o equilíbrio. Vereador Eloy Frisso, PSB. Pessoal, me permitam, eu gostaria de, feita essa introdução, me remir
reportar diretamente aos colegas vereadores. Se o instrumento do impeachment é um instrumento democrático e legítimo, eu sempre tenho dito aqui que nós temos que procurar abstrair a origem de quem ingressou com esse pedido, independente de brigas do vice-prefeito com o atual prefeito por ter sido autor de 3 pedidos de impedimento. O que nós temos que analisar de forma consequente na casa é os pedidos, se os pedidos têm lógica, se os pedidos efetivamente vêm ao encontro daquilo que se quer com o pedido de impedimento, que é o descumprimento da legislação. Eu quero dizer que, mais uma vez, os colegas vereadores, entre os 7 pedidos que vieram à casa, esse é o mais consistente por conta das 4 questões levantadas, são questões fundamentais do ponto de vista de descumprimento da lei, descumprimento da legislação. O primeiro pedido reforço, trata de um direito inalienável do cidadão. O direito de ir e vir, o direito da liberdade de expressão. O atual prefeito impede o direito de liberdade de expressão e de manifestação quando proíbe os espaços públicos a serem utilizados pela cidadania e emitir um decreto ilegal e inconstitucional. Então, ali está um crime de responsabilidade com ações concretas. Não é só o decreto. E aí permite, não. Várias entidades que solicitaram são os espaços indeferidos, inclusive numa atitude preconceituosa. O segundo pedido, a necessidade de oitiva do Conselho Municipal de Saúde para quaisquer políticas públicas relativas à saúde. O prefeito desconhece o Conselho Municipal de Saúde, mesmo que exista já jurisprudência dizendo o seguinte, que se o Conselho define por não acatar, não necessariamente o prefeito pode ou não acatar, mas ele obrigatoriamente tem que ouvir. O Conselho tem que se reunir. O terceiro item, esse é o principal de todos, o direcionamento de uma licitação que limita os concorrentes. Aí eu peço a vênia dos colegas para ler só os 4 apontamentos feitos pela Inspeção do Tribunal de Contas. Não exigência de documentos de habilitação. Não constou no edital chamamento público exigência de apresentação, no recebimento e na abertura dos envelopes. Da documentação de habilitação especificamente com relação à habilitação jurídica, qualificação e econômico-financeira, regularidade fiscal e a mais grave e trabalhista. Porque o que acontece? Essas picaretas que vêm aqui e ganham as licitações, quebram, vão embora, tipo esse IGH, vereador Meneguzzi, vereador Paulo Périco, e deixam todos os servidores pendurados. Não estão exigindo sequer regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do dispositivo disposto no artigo 7º da Constituição Federal, conforme as exigências da Lei 866, que é a Lei de Licitações. Vamos para a segunda, meu presidente do Conselho Municipal de Saúde, amigo Alexandre. Restrição à participação de interessados embutida nos critérios de avaliação técnica através da exigência de CEBAS, Certificado de Identidade Beneficiente de Assistência Social na área de saúde, com previsão de desclassificação na proposta técnica que não o apresente, contrariando o item 22 do edital de abertura. Esse é o direcionamento para 2 únicas empresas das 6. 7, 8 que se apresentaram. Se isso não é descumprir legislação e dirigir uma licitação por conta do certificado, vamos para frente, colegas vereadores. Item 3, ausência de critérios objetivos na análise de proposta técnica. Não houve fixação clara e objetiva dos aspectos a serem valorados para fins da pontuação. Ausência de critérios objetivos para análise da proposta técnica contraria os artigos 3º e 45 da Lei de Licitações. E vamos para o 4º item, ausência de informações essenciais para a formulação da proposta financeira na planilha de quantitativos e orçamento estimado, constantes no anexo 1 do termo de referência. Não há definição de quantitativos estimados para servidores e ou insumos para alguns itens. A existência do orçamento detalhado é condição imprescindível para a realização do procedimento licitatório. E a conclusão na inspeção do Tribunal de Contas. Opina-se pela concessão medida liminar acautelatória para obter a suspensão do prosseguimento do chamamento público até que esta egrégia Corte de Contas analise o mérito das questões reportadas e de outros eventualmente julgue necessários em futuro exame mais apurados da matéria. Esse pedido de inspeção ao Tribunal de Contas aqui de Caxias, vereador Renato, nosso presidente da Comissão de Saúde, foi para o Tribunal de Contas. Lamentavelmente, o conselheiro entendeu não dar a medida liminar, porque entendeu, pelo menos se depende do despacho dele, que o juízo, não havendo a licitação por conta de que o postão já está fechado há 6 meses, mais de 6 meses, 8 meses, manifestação da plateia.
seria maior. E aí, lamentavelmente, me permitam dizer aos senhores e às senhoras, como conluio lamentável do Ministério Público de Caxias do Sul através de 2 termos de ajustamento de conduta. Porque se não tivessem acontecido esses termos de ajustamento de conduta, o postão não poderia ter sido fechado enquanto as reformas estivessem sendo feitas. E agora é só olhar as fotos que vêm aqui todo dia. As inspeções que os vereadores fazem, nossos amigos da UAB, lá na UPA Zona Norte, com atendimento precarizado lá. Então eu diria, com todo respeito aos colegas vereadores, a mesma frase que disse num pronunciamento anterior, nós nos podemos dar o direito de não interferir nessa situação. Eu sou vereador, Felipe Gremmelmaier, um parlamentarista. Eu acho que as questões se resolvem com o voto de confiança, mas no presidencialismo, lamentavelmente, o instrumento que existe é do impedimento. Esse é o instrumento utilizado. Então, ele é tão democrático como o voto de desconfiança no parlamentarismo, o pedido de impedimento, pela incapacidade desse governo. Esse é um governo inconsequente, incapaz, e um governo que não tem capacidade. Esse é o principal problema. Eu não estou dizendo que eles são desonestos, que são corruptos. Não falei nada disso. Eu estou dizendo que é um governo inconsequente, não sabe o que está fazendo. É um desgoverno. E aí nós vamos esperar mais um ano e meio,